Fala pessoal, Eric aqui e tem algo sério acontecendo no mercado nesse momento. Os dados on-chain são informações públicas que qualquer um pode acessar e indicam que investidores de longo prazo e baleias estão vendendo Bitcoin. Esse tipo de sinal não costuma ser muito bom e indica que estamos chegando ao fim de uma alta do mercado. E se nós olharmos para a teoria dos ciclos do Bitcoin, aqueles ciclos de 4 anos, onde temos primavera, verão, outono e o inverno, sendo o inverno o bear market, aquela fase de correção grande, neste momento 2025 seria exatamente a região do verão de cripto, né? A região que nós temos as altas mais fortes. Depois entramos no outono e depois seguimos para o inverno de cripto. E esses são os anos de final de ciclo, seria o equivalente a 2026 e 2027. Só que nós temos um problema. Como que 2025 seria o verão se até agora, até este momento, não tivemos nenhuma alta relevante no mercado de cripto? Neste momento, nós ainda estamos na mesma faixa de preço. Quando o Bitcoin tocou o topo, lá em janeiro do ano passado, agora estamos tocando em um fundo mensal no final desse ano. Então será que essa não seria uma grande oportunidade, já que estamos na fase de verão de cripto e ainda não tivemos nenhuma alta tão relevante? É sobre isso que eu quero falar com vocês no vídeo de hoje. Só que antes de começarmos, deixa o like aqui embaixo para o vídeo chegar a mais pessoas, se inscreve no canal, batendo no sininho para você continuar atualizado sobre o mercado financeiro e o mercado cripto. Primeiro vamos começar fazendo uma análise de preço do próprio Bitcoin. Podemos ver claramente que o Bitcoin ele está preso dentro de um caixote dentro desta região de preços aqui. Então isso já aconteceu na história outras vezes durante esse ciclo, né? Onde ele fica vários e vários meses laterais dentro de uma mesma região de preço e essa é uma fase de consolidação. Isso aconteceu aqui, aconteceu nesta fase aqui no ano passado, aconteceu também aqui atrás no início do ciclo de alta do Bitcoin, ele também passou por uma fase de consolidação. Depois dessa fase de consolidação, o mercado ele entrega uma alta muito forte em poucas semanas, aí mais uma vez ele passa por meses de consolidação, entrega alta forte em 3 meses, passa para um processo de correção, entregou mais uma recuperação e agora estamos passando pelo processo de consolidação mais uma vez e potencialmente ainda podemos passar por um processo de expansão de preços nos próximos meses. Só que o maior problema hoje é o curto prazo, né? Porque o Bitcoin ele está dentro de uma região de acumulação, onde há poucos dias atrás ele tentou romper a resistência aqui da região dos $113 mil, ele não conseguiu e agora ele está sofrendo para romper a resistência dos $110 mil. Então o Bitcoin tem duas resistências importantíssimas que ele não está conseguindo fazer o rompimento. Ele bate aqui e recua. O ideal para vermos o Bitcoin passando desse preço de topo histórico dos $126 mil e seguir a continuação de alta, é preciso que, primeiro, ele faça um rompimento aqui do 110, faça um reteste do 110 para romper o 113, 114, para depois fazer um reteste e aí continuar subindo. Além do Bitcoin, as altcoins também passam pelo mesmo problema, porque quem entende aí a análise gráfica do Bitcoin e a tendência do Bitcoin também vai entender a análise para 99% das altcoins que tem alta correlação com o que acontece com o Bitcoin. E hoje uma das principais altcoins para analisarmos é o Ethereum, né? Que também está com uma bela estrutura de alta e ele está preso dentro dessa região aqui, ó, que é um topo mensal 3.700 e a região do seu topo histórico, que é ali próximo dos $4.900. Então o Ethereum ele está preso dentro dessa região, também formando uma zona de acumulação. Então quando um ativo em estrutura de alta faz essas regiões de acumulação, as melhores faixas para pensar em compras sempre são próximos da parte inferior desse caixote. Então no Ethereum, no caso, ele está exatamente na região inferior do caixote e da última vez que ele fez uma acumulação parecida, mais uma vez as compras que foram feitas próximas à região inferior do caixote foram compras muito boas, porque depois disso, em questão de 60 dias, o Ethereum subiu mais de 128%. Então a mesma coisa pode acontecer ainda, porque o Ethereum ainda está com projeção de alta, só que temos que ter bastante paciência até aguardar a fase de expansão de preços mais uma vez. Então ele está numa acumulação e hora ou outra ele ainda pode fazer o rompimento para cima. É claro que nada no mercado garante que ele vai romper para cima, obviamente que ele também pode fazer um rompimento para baixo, só que como ele está em uma tendência de alta, é mais difícil ele passar por um processo de inversão. Mas como não é impossível disso acontecer, nós temos que analisar alguns fatores e existem alguns fatores que preocupam um pouco e outros que são fatores positivos para a continuação de alta do mercado. E fazendo uma análise rápida aí do sentimento de mercado, nós voltamos para a região de extremo medo. Essa costuma ser a região de correções, que também é a região de fundo de mercado, né? Quando um ativo forma fundo é dentro dessa região e costuma ser a região com maiores oportunidades para fazer realocações e reentradas no mercado. Então nós estamos exatamente nesta fase neste momento. Outra coisa importante é que o Bitcoin tinha um gap na CME, que seria do mercados futuros. Quando ele tem um gap desse tipo aqui, um buraco no gráfico, a chance é muito alta de no futuro ele fechar esse gap. E ontem ele fez o fechamento do gap. Isso daqui é positivo porque tira de certa forma um dos fatores de vieses de baixa. Com o fechamento agora ele tem mais projeção para a continuação de alta. Só que a minha maior preocupação agora de ser uma sinalização de que sim, ainda estamos no
no verão de cripto, mas em breve podemos entrar no outono de cripto, são as baleias e os investidores de longo prazo. Porque aqui nas métricas de análise on-chain podemos ver claramente nessa região aqui que os investidores de longo prazo voltaram a fazer realizações e vendas. E dá para ver no gráfico ó, que quando temos regiões de alta pressão de venda dos investidores de longo prazo, né, o mercado ele costuma fazer uma formação de topo. Então aqui foi o topo histórico do ciclo passado, com alta pressão de venda dos investidores de longo prazo. Quando fizemos um topo em 2024, tivemos bastante pressão de venda dos investidores de longo prazo. Aqui a mesma coisa, ó, no final do ano passado, mais uma pressão vendedora. E agora voltamos a ter um volume maior de venda dos investidores de longo prazo. Isso pode sinalizar que estamos chegando próximos, mais uma vez, de uma formação de topo. Pode ser um topo local, como também pode ser o topo do final do ciclo. Aqui, nesse outro indicador dos long-term holders, os investidores de longo prazo, mais uma vez, estamos passando por um processo aí de redução na quantidade de Bitcoin que eles estão holdando. Sempre que tivemos quedas nesse gráfico, também o Bitcoin ele estava num processo de voltar a subir para formar um topo histórico. Então agora, como começamos a ter uma queda, não necessariamente o topo já tenha se formado. O Bitcoin ele pode ainda voltar a subir e aí podemos ter uma depressão maior nesse tipo de gráfico, com os long-term holders fazendo realizações. O que é importante deixar claro é que sim, os long-term holders e as baleias costumam ser aqueles que acertam o topo de mercado e acertam onde comprar em fundo. Só que quando eles começam esse processo de realizações e vendas, o preço do ativo não necessariamente para de subir e começa a cair instantaneamente. Na verdade, pode levar semanas, onde o Bitcoin ele pode continuar subindo cada vez mais e esse processo ele vai aumentando e se intensificando. Agora estamos ainda bem no início de uma realização, ou seja, ainda temos espaço para o preço continuar subindo, mas é um ponto de atenção. Outra métrica que foi importante de acompanhar foi depois daquele crash de sexta-feira do mercado, onde boa parte dos investidores do mercado de cripto estão retornando as suas compras a ativos mais fundamentados e estão evitando ativos mais especulativos. Isso é um bom sinal porque aquele fator de irracionalidade ele some um pouco do mercado nessa fase e assim nós encontramos oportunidades boas e principalmente naqueles ativos mais bem fundamentados. Os principais ativos que estão sendo comprados são Bitcoin, Ethereum, BNB está tendo bastante compra também, Solana está tendo bastante compra e dentre outras altcoins, Hyperliquid também está dando uma sinalização boa de interesse comprador. O restante do mercado ainda está bem duvidoso e não está tendo tanto aquela especulação extrema dentro do restante das altcoins com menor fundamento. Então sim, estamos numa fase de oportunidade, só que aqueles ativos que tendem a entregar altas mais consistentes são os ativos mais bem fundamentados. E entrar em ativos muito especulativos agora é extremamente arriscado porque os investidores do varejo não tem tanto interesse assim em acumular altcoins aleatórias nesse momento. Só que além do varejo, o destaque mais importante para uma continuação de alta, que foi a mesma alta causada no final do ano passado, é o investidor institucional. Nesse gráfico conseguimos acompanhar o balanço das empresas de tesouraria de Bitcoin, no qual a MicroStrategy iniciou com esse processo lá no final do ciclo anterior. Então podemos ver aqui o início da acumulação das empresas de Bitcoin, que era basicamente a MicroStrategy. Então ela veio comprando cada vez mais Bitcoin e acumulando cada vez mais Bitcoin. E esse tipo de estratégia ela estourou no final do ano passado. Então nessa parte do gráfico, que foi mais ou menos novembro do ano passado, fica muito claro como que esse tipo de estratégia explodiu dentro do mercado de cripto e no mercado tradicional, onde não apareceu só a MicroStrategy. Nessa época apareceu várias outras empresas de tesouraria de Bitcoin e depois veio logo em seguida as empresas de tesouraria de Ethereum. E aqui foi essa fase do fim de ano que se caracterizou como aquela alta super forte do Bitcoin, onde ele saiu ali dos $48 mil e chegou a tocar os $109 mil. Desde então as empresas de tesouraria seguem em acumulação de Bitcoin, aumentando aí seu balanço, só que dá para ver que aqui no curto prazo, nessa região aqui, ó, desde agosto diminuiu bastante o ritmo de compra de Bitcoin por parte dessas empresas. Então esse não é um sinal muito bom para nossa continuação de alta. Nós precisamos ver a volta do interesse do institucional em acumular mais forte Bitcoin para ver o preço subindo mais forte novamente. Esse fluxo comprador não diminuiu só nas empresas de tesouraria de Bitcoin, mas também nos ETFs de Bitcoin. Aqui nós temos o balanço dos ETFs de Bitcoin, que desde o ano passado, né, desde a sua criação no início de 2024, isso daqui vem subindo, né, eles vêm estocando cada vez mais Bitcoin, só que mais uma vez estamos passando em uma fase de consolidação dentro dos ETFs de Bitcoin também, onde não estamos tendo mais altas, né, eles não estão acumulando mais, está num processo de lateralização aqui no curto prazo. Os maiores destaques para isso são os ETFs da Grayscale, né, que seguem perdendo cada vez mais Bitcoins, né, os clientes estão vendendo e tirando desses ETFs, enquanto isso, o ETF da BlackRock
ele segue captando cada vez mais. Só que para termos altas significativas no preço do Bitcoin, assim como foi em alguns períodos desse ano, nós temos que ter, mais uma vez, interesse do institucional e compras mais fortes dos ETFs, né? Agora estamos tendo essa leve queda no balanço dos ETFs de Bitcoin, ou seja, está tendo mais vendas do que compras por parte dos ETFs. Temos que voltar a ver esse tipo de interesse aqui, ó, para voltar a ter um crescimento exponencial no preço do próprio Bitcoin. Podemos ver que o interesse diminuiu bastante a partir de agosto, ó, e de agosto até agora o interesse está lá nas mínimas dos ETFs de Ethereum, então não está tendo tantas compras por parte do institucional. E nesse ciclo esse foi o principal investidor, que causou as altas do Bitcoin, causou as altas mais fortes do Ethereum, e sim, tudo isso explica do porquê o Bitcoin não sai do lugar, está paralisado. Desde que aconteceu aquele crash da sexta-feira, o Bitcoin, ele está dentro de uma região aqui, ó, fazendo um triângulo simétrico, e ele segue lateralizando aqui dentro dessa região. Outra coisa que se destaca é a queda no volume de compras e vendas no preço do Bitcoin. Desde aquela sexta-feira que tivemos aquele pico de volume, temos cada vez mais queda na negociação, e isso costuma antecipar um movimento mais forte, seja para cima quanto para baixo. E para sabermos para onde o preço pode chegar nesse curto prazo, nós temos que olhar para a liquidez. Então aqui em nosso gráfico de liquidez do Bitcoin, podemos ver que naquela sexta-feira que ele chegou ali nos 102 mil dólares, ele limpou tudo isso aqui, ó, de apostadores de alta que estavam abrindo long no Bitcoin, então ele fez uma limpeza completa. Depois, nessa recuperação, ele limpou até quem estava shortando o mercado, e agora nós temos liquidez dos dois lados, tanto para cima, até ali os 120 mil dólares, quanto aqui na parte inferior do gráfico até a região dos 102 mil dólares. Então, se olharmos aqui para o curto prazo, o Bitcoin ainda assim tem um potencial de buscar essa região de liquidez ali nos 102 mil dólares, da mesma forma que tem bastante liquidez aqui até os 120 mil dólares. E se olharmos no curto prazo, aqui no gráfico semanal, dá para notar que a maior liquidez está aqui nessa parte inferior dos 108 mil dólares até os 102 mil dólares. Então, aqui tem mais dinheiro concentrado, como podemos ver aqui, ó, quanto mais para o amarelo, mais dinheiro concentrado existe nas ordens para serem liquidadas. Então, nesse lado de baixo, tem mais apostadores do que neste lado de cima no curto prazo. Então, não é impossível que o Bitcoin ainda busque essa região antes dele continuar o seu movimento mais forte de alta. Mas olha só, independente do que vai acontecer nesse curto prazo, o que eu acho mais relevante e importante é o que vai acontecer nos próximos meses. E sim, eu acredito em uma continuação de alta para os próximos meses do Bitcoin, inclusive com ele fazendo um novo topo histórico. Porque se nós olharmos na parte macroeconômica, a dívida dos Estados Unidos está batendo recorde histórico de novo, né? Saltou aí 500 bilhões de dólares nos últimos meses. Então esse tipo de coisa que é uma das bases do fundamento do próprio Bitcoin, que é a perda de confiança no sistema monetário, esse tipo de uso de dinheiro por parte do sistema público, né, que acaba injetando dinheiro na economia de certa forma em alguns casos, e tudo isso reforça a tese do próprio Bitcoin. Além disso, temos a liquidez global aqui batendo mais um recorde, ou seja, a liquidez não para de subir. Estamos chegando ali na marca dos 140 trilhões de dólares em liquidez global, e essa liquidez ela tem ciclo de expansão e contração, e por enquanto ainda estamos num ciclo de expansão. Isso significa que hora ou outra o preço do Bitcoin também pode entrar mais uma vez numa fase de expansão. Fora esse detalhe da liquidez, no dia 29 desse mês, nós temos reunião do Fed com um possível corte de juros de 0,25, 10 de dezembro mais uma reunião, e mais um problema acontecendo agora nesse exato momento que preocupa um pouco os investidores sobre a inflação. Mais uma vez o Donald Trump pode influenciar a economia porque eles estão aplicando sanções contra a Rússia. Essas sanções já fizeram o preço do petróleo disparar ali em 11% em questão de 2 dias. Então temos uma volta e uma elevação do preço do petróleo, porque basicamente petrolíferas estatais chinesas suspenderam compras do petróleo russo por medo dessas novas sanções dos Estados Unidos. Então toda essa incerteza está fazendo o preço do petróleo mais uma vez se valorizar. Isso é um problema porque o petróleo está diretamente ligado à inflação na economia. Se ele está muito alto, a inflação costuma subir. Se o preço do petróleo está alto e ele cai, isso costuma se refletir positivamente na inflação, que tende a cair. Outra coisa bem relevante com essas sanções, o Trump ele tem um anúncio às 3 da tarde do dia de hoje, um pouco antes da gravação desse vídeo, então com esse anúncio ele pode influenciar muita coisa e ter mais uma manipulação no mercado do institucional usando alguma fala do Trump. No geral, nos dias de fala do Trump, nós temos sim manipulações do institucional, só que depois o preço tende a se estabilizar, muitas vezes próximo do preço que ele estava antes dos anúncios do Trump ou antes da manipulação. Então sim, eu estou gravando aqui 1 da tarde, o Bitcoin está apresentando bons sinais,
sinal, ele está fazendo uma recuperação parcial aqui das quedas de ontem, isso daqui é positivo, e o ideal é ver um rompimento aqui do Bitcoin dos 110 mil dólares, que é a sua primeira grande resistência, onde ele está tendo dificuldade de ultrapassar. Então, fazendo um rompimento, já ficamos mais otimistas, e rompendo principalmente essa outra resistência aqui, aí sim nós podemos ficar extremamente bullish. Relembrando aqui os preços ideais, né? Com Bitcoin acima de 108 mil, ficamos bullish, com Bitcoin acima de 115 mil, ficamos extremamente bullish com o mercado. Eu acredito que de fato isso vai acontecer principalmente no mês de novembro. Mas lembre-se que ainda tem liquidez no curtíssimo prazo lá na região dos 102 mil dólares, então para quem pensa em compras, quanto mais próximo dessa região comprar, melhor. Agora falando de oportunidades para aqueles que estavam querendo entrar na nossa comunidade do RCC, todos os dias estamos conversando na comunidade, fizemos compras em fundos, né? Naquela sexta-feira fizemos compras, na sexta passada também fizemos compras, principalmente em algumas moedas. Também estamos comprando algumas coisas dentro do mercado de ações e tudo isso está sendo compartilhado dentro da nossa comunidade RCC. Para aqueles que têm interesse em entrar na comunidade do RCC, tem um link aqui na descrição sobre a nossa Black Friday, onde nós vamos fazer a maior oferta da história do RCC. Então essa é uma oportunidade que só vai acontecer agora nesse período, depois a gente não vai mais fazer esse tipo de promoção. Faltam em menos de 28 dias para acontecer a Black Friday, e para quem quer entrar na nossa comunidade com algumas coisas extremamente fora do padrão, é só você entrar nesse grupo VIP clicando neste link aqui. Aí você vai fazer o preenchimento do seu cadastro, colocar o número do celular e colocar aqui quero participar e entrar no grupo VIP. Só vai receber oferta quem estiver dentro desse grupo, então se você tem interesse, tem o link aqui na descrição. Então sim, as baleias, os investidores de longo prazo dão sinais que nos próximos meses podemos chegar sim em um topo de mercado. Só que ao mesmo tempo nós temos sinais de que o mercado sim quer entregar mais altas nesse final de ano. E que essa fase de medo, onde os ativos estão muito próximos dos seus suportes, podem sim ser oportunidades de entrada. Se esse vídeo foi útil para você, deixa o like aqui embaixo para que mais pessoas conheçam o canal e aprendam a investir no mercado de forma mais racional. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você continuar informado e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!